Agora eu quero ler uma palavra com você, nós iremos meditar um pouco nas Sagradas Escrituras. Nada melhor do que nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu quero ler com você aquilo que está lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Vem para mim, por favor. Daqui a pouco eu vou pedir para cortar para a palavra, mas entenda uma coisa. Vamos compreender o contexto daquilo que nós iremos ler neste momento. A Bíblia fala que o povo de Israel, a nação escolhida, eles estavam sendo escravizados pelos egípcios há mais de 400 anos. Viviam literalmente uma vida de escassez. Eles estavam sendo escravos, eles trabalhavam para comer. Na verdade, eles não viviam, eles sobreviviam a uma situação difícil, deplorável, vamos assim dizer. E a Bíblia fala que de tanto sofrimento, que de tanta dor que o povo estava vivendo por não aguentar mais aquela situação, a Bíblia nos menciona dizendo que aquele povo, eles clamaram ao Deus de Israel. Por não aguentar mais aquela situação, eles invocaram o Todo-Poderoso. Até que o clamor daquele povo subiu até os céus, Deus ouviu a oração daquele povo e Deus pensou consigo assim: eu vou livrar o meu povo. Já que eles estão contando comigo nesta situação, para mudar esse quadro negativo que eles se encontram há mais de 400 anos, não é 40 dias, não é 400 dias, são 400 anos. E a Bíblia fala que Deus vai até Moisés, já que Moisés era uma pessoa que de fato tinha um coração voltado para Deus, um coração disposto a obedecer à voz da fé. E aí Deus chega para Moisés dizendo: Moisés, você é o meu escolhido, eu vou usar você para livrar o meu povo. Você vai até o Egito e eu vou te usar e você vai livrar o meu povo das mãos de Faraó. Quando Moisés ele ouve aquilo do próprio Deus, porque Deus apareceu para ele, Deus falou com ele, Deus deu a ele essa seguinte direção. Então quando ele ouve aquilo da boca do próprio Deus, ele olha para Deus. Agora pode cortar para a palavra. Olha qual foi a resposta de Moisés aí para o nosso Senhor, depois que ele ouviu dizendo que ele seria o libertador de Israel. Aí no versículo 10 a Bíblia diz assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Aí Deus fala assim para ele: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Vem para mim, por favor. Olha que palavra gloriosa. Deus chega para Moisés, Deus fala com Moisés dizendo: você vai livrar o meu povo, você foi escolhido por mim, eu te escolhi para livrar o meu povo. E quando Moisés ele ouve aquilo, ele olha para Deus e fala: Senhor, eu não tenho condição. O Senhor está falando aí que eu vou livrar o teu povo, mas eu não tenho condição nenhuma. Eu sou pesado de boca, pesado de língua, eu nunca fui eloquente, nem outrora e nem depois que falaste com o teu servo. Poxa, eu não tenho condição. E aí Deus olha para ele e fala assim: ô Moisés, eu não estou perguntando se você tem condições ou não, eu estou dando para você essa direção. E se essa direção está sendo dada para você, é porque eu vou te dar condição. Aí Deus pergunta para ele assim: quem fez o mudo ou o surdo? Pode dividir a tela comigo, por favor. Aí ele diz: respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem?
Ou quem faz o mudo, ou surdo, ou que vê, ou que não vê, ou cego? Não sou eu o Senhor? Aí Deus responde: vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Vem para mim. Você sabe qual que é o problema do ser humano? O problema do ser humano é que muitas das vezes, diante de obstáculos intransponíveis, humanamente falando, ele, em vez de olhar para o Criador, em vez de olhar para o Senhor de sua vida, aquele que tem em suas mãos o poder, a autoridade para mudar toda e qualquer situação, em vez de olhar para Ele, as pessoas ficam olhando demais para a sua própria condição. As pessoas ficam se limitando demais, rejeitando a ordenança, rejeitando a direção de Deus, dizendo: mas Senhor, o Senhor está dizendo que isso vai acontecer, mas como que isso é possível? O Senhor está falando que eu vou vencer essa doença, mas como isso é possível? Eu já tenho uma idade avançada, os médicos, os doutores deste mundo já disseram que não tem mais jeito. Olha a pessoa deixando de olhar para Deus para olhar para aquilo que o homem fala, para olhar para a sua condição, para olhar para a força do vento, para olhar para a tempestade que está cercando ela. Entenda uma coisa, por favor: enquanto você ficar olhando demais para essa sua condição, você vai afundar. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, enquanto estava olhando para Deus, ele caminhava. A tempestade, como diz na minha terra, o chicote estava comendo solto, o chicote estava estralando, a tempestade, vento para um lado, vento para o outro, mas Pedro estava olhando para Jesus, ele estava caminhando, ele estava andando. Na hora que Pedro para e olha para o lado, quando ele tirou a atenção de Cristo para olhar para a tempestade que o cercava, aí ele começou a afundar. E isso tem acontecido com muita gente. Talvez você está afundando economicamente falando, financeiramente falando, espiritualmente falando, amorosamente falando, emocionalmente falando, porque você está deixando de olhar para Deus para olhar para a sua condição. De fato, você talvez não tenha nenhuma condição para vencer esse problema. E aí eu lhe pergunto, que condição que Moisés tinha? Nenhuma, só que a ordem de Deus era: vai que eu vou ser contigo. Quando Deus escolhe uma pessoa, Deus já sabe se ela tem ou não condições. E se Deus ele te chamou, se Deus ele colocou algo dentro de você, é porque junto com a direção, Ele vai providenciar a condição devida para te abençoar. Então, esse é o recado de Deus para você neste momento. Para de ficar olhando. Mas eu nasci numa família muito simples. Poxa, quantos testemunhos a gente já não viu de pessoas que nasceram numa família simples e, aproveitaram a oportunidade. Tudo dizia não, mas ela olhou para Cristo, ela creu na palavra e o Todo-Poderoso se encarregou de mover céus e terras para abençoar aquela pessoa. É por esse motivo que você não pode perder mais oportunidade. Deus está dando para você uma orientação, uma direção, então se levante, porque Deus ele quer honrar você. Deus falou para Moisés: eu não estou perguntando se você tem ou não condição, eu estou dizendo para você: vai, pois agora que eu serei com a tua boca. E o que eu mandar você falar, você vai falar e vai dar certo. A gente já conhece o desfecho da história. É ou não é? Você e eu, nós já conhecemos o desfecho da história. Ele chegou no Egito, a probabilidade do povo ser livre era nula, mas porque Deus foi com Moisés, ele conseguiu executar o plano divino na sua vida. Para que você execute o plano divino na sua vida, você deve olhar para Cristo e crer naquilo que Ele falou. Se Ele colocou algo no seu coração, vai na fé, porque Ele vai ser contigo, tá bom?